Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Expo Econcast, o podcast oficial aqui da Expo Econ. Eu me chamo Fábio Luiz, sou consultor de e-commerce, faço parte do E-Commerce na Prática, a maior escola de e-commerce do mundo, e estou aqui com um convidado mais que especial, Francisco Neto, CEO da Glamix. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre estratégia de humanização, né? O que eles fizeram para crescer a marca e fazer com que ela se torne o que ela é hoje. Antes de passar a palavra para ele aqui rapidinho, olha só, a gente está trazendo vários episódios aqui, muito interessantes, insights valiosíssimos, né? Assim, esses bate-papos para mim sempre foram muito valiosos, foram onde eu encontrei o que eu precisava fazer na minha empresa. Então, se você está nesse caso, coloca aí no carro, indo para a faculdade, indo trabalhar. Na situação que você está hoje, vai ouvindo, porque disso daqui você tira várias oportunidades para você implementar na sua empresa, tá bom? Antes de qualquer coisa, muito obrigado, Francisco. É um prazer ter você Prazer aqui. meu, amigo. Assim, incrível, né, o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Com certeza tem muita coisa para entregar pro pessoal. Vou deixar você falar e se apresentar rapidinho aí pro pessoal. Pronto, me chamo Neto Alves, né? Sou CEO da Glamix, uma empresa voltada para o ramo de artigos de vestuário feminino. Hoje o foco da empresa é o atacado. A gente atende aí lojista, revendedores autônomos, né? No caso aqui para nossa região conhecido como sacoleira, né? Então a gente está aí nesse projeto há mais de 8 anos. A marca ela já vem bem mais há mais de 10 anos. Só que antes ela tinha um outro nome, né? Então, quando foi na pandemia, se mudou para a Glamix pelo fato da forma como ela passou a trabalhar. Antes a gente trabalhava mais com varejo e com a Glamix a gente trouxe essa pegada mais focado já diretamente no atacado. Posso chamar de Neto, então? Pode Ou você sim, prefere, né? pode sim. Aproveitando esse gancho que você trouxe, né, de questão da pandemia, eu sei que vocês tiveram, né, tiveram que ter uma virada de chave muito rápida ali na pandemia. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso e dizer como é que foi, né? Como é que vocês fizeram isso? Amigo, a primeira virada de chave é a coragem, né? Porque, Boa. tipo assim, a gente não tinha expertise para essa mudança saindo de uma loja física para ir para um e-commerce, né? Tanto que quando foi para a gente entrar na parte do e-commerce, eu saí olhando algumas plataformas, porque para fazer um site do zero eram muito caros e levavam um tempo também, um tempo que a gente não tinha. A gente não tinha, né? Até porque na época as lojas fecharam por conta da pandemia e a gente tinha que continuar ali a empresa. Você estava só no físico? Só no físico, né? A gente tinha um online, mas isso muito pouco, uma representação aí de 10%, que era a venda pelo WhatsApp, né? Mas era aquela venda ali bem mais pouca, né? E a gente teve que partir para o online mesmo, estruturar uma loja. E eu saí testando plataformas à noite e de repente me deparei com a Nuvem Shop. E eu achei fácil, prático e intuitivo assim, o painel, nem só para a parte de estruturar a loja, mas eu olhei também para a parte usual nossa do administrativo e principalmente de quem ia ali ficar separando o pedido, fazendo todos esses processos, né? E eu tive que organizar a loja em uma noite, porque no outro dia a gente já tinha que lançar a loja, entendeu? E a gente lançou ali com o que a gente tinha. Não tinha página explicando nada de como trocar, de como devolver. Mais obrigatórias, Não né? tinha não, amigo, viu? Então a gente estruturou a loja, botamos a loja para rodar e a gente foi construindo a estrutura ali caminhando. Sabe aquela questão que é o trem andando e você organizando? Então foi isso que aconteceu com a gente. Porque não tinha como o trem ficar parado, Não né? tinha de maneira nenhuma, viu? Não tinha. Assim, você trouxe um ponto que é legal, porque o que eu vejo muitas pessoas falando, e vejo na prática também, né? A Nuvem Shop ela é muito simples de mexer, né? Isso. É uma plataforma robusta que vai trazer tudo o que você precisa, só que Certeza. tem a simplicidade na sua alma. Qualquer um que entra lá Com certeza. consegue mexer, né? E assim, pegando essa virada de chave que vocês tiveram que ir pro digital muito rápido. Sim, sim. Essa é uma questão que com certeza trouxe vários obstáculos. E muitas. Quais foram os obstáculos que você ressalta, assim, que vocês tiveram que correr atrás? Olha, um dos obstáculos maior que a gente teve, assim, foi a parte da produção. Porque nós produzimos as nossas peças, né? Então, nossos produtos são nós mesmos que fabricamos. E quando a gente entrou no online, veio, assim, uma demanda de venda muito rápido.
Ou seja, a demanda, a gente, em pouco tempo, o que a gente faturava 70, 80, 100 mil na loja, a gente passou a faturar 300 mil assim, logo rápido na loja online. E essa demanda veio e nós não estávamos preparados para Não, e isso. logo no momento que, às vezes, em algumas situações, estava faltando matéria-prima para fabricar produto. Isso. Olha, é tanto que assim, a Nuvem ela foi muito parceira nossa, mas muito mesmo. Porque quando a gente começou com eles, tinha dia que a gente lançava a coleção, os produtos acabavam rápido. Aí o cliente reclamava, sabe? Dizia que a loja não estava reservando o produto lá no carrinho. Aí fala que vai processar. Rapaz, desse jeito, né? E a gente teve que ali seguir com muita maturidade, buscando entender esse novo comportamento, né, ali de venda do cliente. Ele passou a querer as coisas muito rápido, né? A pandemia ela trouxe também essa mudança. Você sabe que assim, venda online já existiu há muitos anos, já vinha, né? Mas as pessoas não tinha esse comportamento que tem hoje, que tipo assim, a pessoa compra hoje, ela quer receber amanhã. Isso. A gente tinha aquele costume de que comprava nos correios, que demorava 7, 15 dias, 30 dias. Tinha vezes que você comprava com 60 dias que o produto chegava, né? A pessoa se zangava, tinha aquele... abriu uma reclamação, mas não tinha outra alternativa, né? Mas a pandemia, ela trouxe esse comportamento muito rápido. E outra, tudo muito rápido, né? Eu acho que nem mesmo as próprias plataformas estavam esperando esse crescimento, essa demanda assim, que chegou naquele momento, né? Foi uma coisa que, na verdade, ninguém nunca tinha passado, ninguém nunca imaginava Justamente. que existia, né? Isso. Acho que, cara, tô pra te dizer que ninguém tava preparado de verdade. Justamente. E assim, o que você falou um ponto nessa questão das pessoas se habituaram a receber rápido os produtos, eu acredito que é uma visão que, na verdade, já existia um processo das pessoas terem esse comportamento de receber rápido os produtos. Só que a pandemia acelerou isso. Com certeza. A pandemia acelerou muita coisa, né? Realmente, quando a gente pega estudos, a gente vê que em coisa de um ano se desenvolveu 5 anos, né? Que se desenvolveria normalmente. Mas eu acho que foi isso que aconteceu e mostra que a gente tem que estar preparado e ter coragem, que você falou lá no começo, de enfrentar as situações e se adaptar. E até aproveitando isso, vocês, antes da pandemia, vocês tinham uma base mais local, né? Focando 100% local. Sim. E vocês expandiram a nível Brasil. Com certeza. O que você acha que trouxe isso? Qual foi o grande fator que causou isso? Cara, o que fez a gente expandir, na verdade a palavra certa é necessidade. Porque o que acontece? A gente estava acostumado em um perfil de negócio, a gente estava acostumado ali em um fluxo de faturamento. Pra gente, isso ali era o top. Você disse que vocês talvez estavam acomodados com aquilo? Estava. É tanto que, assim, a loja eu vinha já estudando, né? Eu sou muito curioso. Isso é importante. Atuei na área de TI por mais de 10 anos e eu sempre fiquei buscando entender as coisas, como que as coisas funcionavam, né? E a gente, antes da pandemia, eu achei a Nuvem Shop nessa busca das plataformas, encontrei ela, criei a loja. É tanto que antes a loja era chamada Lolabel, né? É tanto que dentro do nosso painel da nuvem, o endereço para acessar o painel é Lolabel, não é Glamix, né? E ali, quando fechou mesmo as lojas, surgiu a necessidade, porque o que acontece? A gente se deparou com funcionários e a gente precisava ter que pagar os funcionários. E sem faturamento, você sabe que não se paga nada, né? E nem se mantém o negócio. Então, na necessidade muito rápida, a Fernanda me mandou uma mensagem assim à tarde. A gente ficava de casa fazendo as coisas. E ela mandou uma mensagem para mim, lembro como se fosse hoje. Ela disse: Neto, aquela loja que tu me mostrou um tempo atrás, ainda está ativo? Eu disse: olha, ela está só inativa porque a gente não está utilizando. Mas a gente bota para rodar agora. E ela, pois, eu quero para amanhã. Então a gente seguiu ali à noite, eu comecei, os banners a gente criava, eu tinha uma pequena habilidade, né? Como sempre, um bom curioso sabe fazer algumas coisas. No CorelDRAW, eu lá criei os banners, olhei as medidas que pedia lá na nuvem, criei os banners ali da loja
e assim a gente estruturou ela para que ela viesse a funcionar, né? E a gente botou para funcionar. E a gente passou alguns problemas, algumas dificuldades ali, como o que eu falei, os produtos acabavam muito rápidos. Não é bom de resolver, né? Pois é, rapaz. Tinha vezes que o site caía devido ao fluxo de pessoas. A gente chegou nesse patamar, né? E a gente rápido chegava, eu falava com a turma da nuvem, e eles ali para resolver, para subir, voltar a loja logo no ar rapidamente, né? Eles sempre muito parceiros. Algumas correções que foram feitas, inclusive na própria plataforma, a gente passou essas correções para A gente eles. estava falando também de 2020, né? Então, Justamente. muita coisa de lá pra cá Isso. tava evoluindo, Isso. evoluiu. E assim, o que ajudou também, eu acredito que ajudou muito a gente, é que logo, muito rápido, eu consegui fazer um laço eu digo de amizade, né? Assim, com várias pessoas da nuvem, inclusive do próprio fundador. Eu creio que talvez tenha gente que tem a loja até hoje e nunca falou com ele, né? Nem sabe que existe. Justamente. E eu, com poucos meses, eu já tinha contato com ele ali e a gente foi crescendo, né? Então, assim, a gente cresceu, eu costumo dizer, eu tive uma reunião com eles há um tempo atrás e eu disse para ele, olha, eu compreendo hoje que nós crescemos com a nuvem e ela cresceu com a gente, né? Porque dentro desse percurso todo, assim como era novo para nós, a realidade atual que chegou naquele momento, para eles também era nova. Sim. Né? O que não era novo para eles era o ambiente e aquela modalidade. É um ambiente que era necessário. Isso, mas a situação que surgiu naquele momento para eles também era novo, né? Não, com certeza. E assim, você citou uma coisa que vocês tinham equipe, vocês tinham pessoas. Tinha. Aí teve a pandemia. Isso. Né? Aí vocês ficaram, meu Deus, o que eu vou fazer para pagar o salário dessas pessoas? Aí vocês integraram essas pessoas à loja virtual? Elas passaram a vender os produtos, a atender? Como é que foi isso? Pronto. Boa parte desse pessoal, ainda temos hoje gente conosco hoje ainda, né? Então, como a gente teve que crescer muito rápido, a parte da produção, então muitos foram para a área de produção, né? Entendi. E outros ficaram no atendimento, tá? Para poder ali auxiliar no atendimento dos clientes, né? Que também era algo muito novo para a gente, né? Então, ali eu tive que ficar estudando, porque eu tinha que orientar o pessoal, né? Então, eu fui ali ensinando as pessoas, olha, quando acontecer isso, você responde dessa maneira, fala dessa forma. E a gente foi amadurecendo no decorrer que as situações foram surgindo, né? A gente chegou a perder dinheiro com contestação de venda, porque a gente não entendia o que era chargeback, não sabia o que era isso, meu amigo, né? Então, foi no fluxo mesmo, na peia, no nosso ditado popular daqui, foi que a gente foi aprendendo e amadurecendo dentro da vida de e-commerce. Entendi. Aí, você acredita que essas pessoas que estavam ali atendendo, né, que passaram a atender, você acha que isso foi importante para o crescimento de vocês, esse atendimento mais humanizado, vamos dizer? Foi muito importante. Eu te digo, inclusive, a gente hoje ainda mantém um atendimento no WhatsApp, né? A gente não tem robô. A gente já tentou uma vez implantar um chatbot, não deu muito certo, né? Agora, nesse ano de 2025, é que eu estou com um projeto de implantar, mas de uma forma assim, bem simples. Nada de ficar com muita opção para a pessoa ficar ali, entendeu? Porque a gente entende o seguinte... eu e a Fernanda, eu fico mais à frente como CEO da empresa, né? E ela é fundadora, e ela é quem cuida da parte de criação dos modelos, toda a parte de marketing, foto, toda essa parte é com ela. E a gente, assim, tem coisas que a gente tenta reproduzir na empresa, aquilo que a gente gosta, que a gente... Que é a essência também, né? Isso, então assim, eu sou uma pessoa um pouco impaciente, né? Quando eu chego numa empresa que tem que falar com um robozinho e muitas funções, eu não gosto, sabe? Então a gente entende que da mesma forma o nosso cliente também ele tem essa questão e a gente não quer oferecer para ele algo que para ele não é legal. Entendi. Entendeu? Então hoje a gente mantém no Instagram, se a pessoa falar, ela fala com uma pessoa. Então o nosso saque, se falar, fala com uma pessoa.
Se quiser comprar pelo WhatsApp também, porque a gente tem ainda um grupo de clientes que não gostam muito de ir para o site, preferem ser tratado ali com um humano mesmo, dizendo qual é o modelo que quer, qual é a quantidade que quer. Então você acaba considerando essencial hoje para o sucesso de Isso, vocês. justamente. Isso. Interessante. Assim, essa personalização, ainda mais no mundo que a gente está agora de IA, né? A gente começa a pensar, né? Até que ponto realmente a gente consegue colocar IA, até que ponto é melhor ser mais humanizado. Mas é isso, empreendedorismo é isso, né? Cada um vai ter uma visão, vai ter uma forma de funcionar. E, assim, vendo todo esse sucesso que vocês tiveram, esse crescimento, eu fico aqui me perguntando, pensando em estratégia, marketing digital, vocês são daquele time que estrutura tudo dentro de casa ou vocês utilizam o serviço de agência? Qual a sua visão em relação a isso? Pronto, hoje a gente produz algumas coisas dentro de casa, né? A Fernanda, ela tem uma expertise dessa área, então fotos, vídeos, ela faz essa produção também dentro de casa. Já a parte do marketing, do tráfego pago, a gente tem uma agência que faz esse trabalho para a gente. E recentemente a gente contratou uma agência para essa parte de produção de conteúdo, né? Com o objetivo de, até da Fernanda ter mais tempo, de tirar um pouco mais essa carga que hoje fica mais com ela. Então a gente está trazendo uma empresa para estar trabalhando mais isso junto com ela e seguindo a essência dela. Entendeu? Então, não é a agência vir, ela traz a ideia dela, que ela quer ali produzir dentro da empresa, mas a gente sempre procura modelar aquela ideia que ela traz dentro do nosso DNA, entendeu? Para que o cliente não perceba mudanças, principalmente radicais, né? Então, a gente leva a mesma essência. Então, hoje a gente está terceirizando um pouco, mas isso é mais uma questão de estratégia, para poder a gente sair um pouco mais também desse operacional, entendeu? Sim, chega um momento que a gente está crescendo, que a gente tem que realmente ou aumentar a equipe, ou direcionar a equipe, ou então contratar serviços externos, né? Assim, hoje, né, olhando o negócio de vocês, na sua visão, quais são os indicadores ali e dados que vocês mais acompanham de perto e que vocês acham que é fundamental para vocês crescerem no negócio, para vocês acompanharem a saúde do negócio de vocês? Pronto, hoje a gente olha muito a questão da conversão das vendas. A parte de frete é algo também que a gente fica muito atento, porque a gente entende o seguinte, que quando o valor do frete ele é um percentual um pouco expressivo levando em consideração ao pedido que a pessoa está comprando, a pessoa ela pode deixar de comprar, né? Então é algo que a gente olha todos os dias, né? A gente tem um dashboard onde a gente olha o faturamento, a gente olha ali o que foi de frete que é cobrado dentro daquele faturamento ali. A taxa de conversão é algo que a gente tem dado muita atenção com relação a isso, tá? Algo que recentemente eu amadureci mais é o olhar para o ROAS da empresa, porque, como eu falei no começo, a gente não tinha expertise nisso aí, então eu tive que estudar para poder entender, né? Então, eu tenho aquele pensamento seguinte, a gente contrata uma empresa para fazer um trabalho para a gente não precisa ser um expert naquilo, mas eu preciso pelo menos entender. Tem que entender. Porque senão, tudo que me disser, você vai aceitar. Eu vou aceitar, eu não entendo nada, né? Então, hoje a gente procura conduzir a agência, dizer, olha, amigo, dessa forma não tá legal. Então, eu preciso que vocês criem uma nova estratégia, façam uma mudança para que venha melhorar esse resultado, porque dessa maneira para a gente não está sendo interessante. Sim, só para você entender, ROAS basicamente é retorno sobre investimento, né? Uma relação entre quanto você está investindo e quanto está voltando ali de dinheiro para você, né? Então isso você consegue ter o acompanhamento se as coisas estão dando certo ou não, que estão sendo executadas ali dentro. Hoje vocês faturam em torno de 460 mil mês, né? Isso traz um crescimento ali, trouxe um crescimento de 10% ao ano aproximadamente. Então é um crescimento bem agressivo. Com certeza. E o que você acha que foi essencial para vocês conseguirem sustentar a estrutura que vocês têm com qualidade, sem perder a qualidade? Porque crescimento, muitas vezes, dependendo do que você fizer, você perde qualidade na entrega do produto, na entrega do atendimento, que você já falou. O que você acha que foi essencial para isso? Cara, eu acho que é a nossa essência, é a nossa imagem.
é aquilo que a gente trouxe desde o começo, né? É qualidade do produto, um bom atendimento, sempre buscando resolver todos os problemas, entendeu? Esse é algo que eu prego todo dia dentro da empresa. Chego pro time e digo, ó, eu não quero ver ninguém com pendência. Todos a gente tem que dar um jeito, entendeu? Cara, e é incrível como, assim, desculpa te interromper, mas é como isso acaba se tornando diferencial. Com certeza. Só que na nossa cabeça, pelo que eu tô vendo, você pensa muito parecido comigo, isso deveria ser essencial em qualquer Com empresa. certeza, com certeza. Hoje no Reclama Aqui, eu acho que a gente deve ter lá umas 5 reclamações. Nossa. E você deve passar por isso também, né? As pessoas ficam surpresas quando atende bem elas, né? Cara, com certeza, com certeza. Eu não sei se tem tempo, mas olha, bem rapidinho eu vou tentar resolver. Pode contar. A gente teve um problema uma vez com uma cliente que ela era advogada. E teve um problema com o pedido dela e ela começou a falar com as meninas do saque e ela começou a dizer que ia entrar na justiça, que era advogado, que entendia da lei. E ali as meninas já estavam ficando já nervosos, né? E naquele momento eu disse, olha, passa o contato dela, porque tem clientes que eu já fiz questão eu mesmo ligar para a pessoa e ligo do meu próprio número, eu não fico ligando, é do meu mesmo. E essa cliente eu fiz isso. Liguei para ela, me apresentei e relatei para ela que eu tinha pegado um caso, visto que tinha um caso com ela de um pedido e eu estava ali para ajudar ela a solucionar ali aquele problema. E na hora ela veio para mim da mesma maneira que ela agiu com as meninas, que era advogada, que entendia da lei e tal. E na hora eu peguei o telefone e disse, olha, você acabou de me dar uma ótima notícia. Ela, mas que notícia? Porque você entende. Então você que vai me ajudar a resolver a situação. Então nesse momento eu percebi que ela baixou ali a guarda dela, né? E a gente passou a fluir uma conversa bem leve e ali eu passei ela para o atendimento novamente e seguiu e foi resolvido. E quando a gente, com 2 dias, se eu não me engano, foi 3, a gente olhou no site e saiu um outro pedido da mesma cliente. Aí, ó. Foi uma forma que você encontrou. E um ponto interessante é que hoje, pô, vocês estão faturando quase $500 mil aí todo mês. Isso. Você é CEO da empresa Isso. e pegou e ligou pro cliente. Tem gente que Isso. fatura 10, 20 mil e não quer entrar em contato com o cliente, não quer fazer as coisas. Então, tem que ter atenção a isso, pessoal. Claro que, obviamente, você tem que ter equipe, tem que Sim, com certeza. Só que existem casos que a Com gente certeza. precisar entender, né, o que é melhor ali naquele momento. É isso mesmo. Aí tem a nossa equipe que cuida de tudo, né? Mas existem momentos, algumas situações que são mais delicadas. E uma coisa que a gente passou a entender é o seguinte, cara, para você ganhar um cliente, pode até ser mais rápido da primeira vez, mas quando tu perde, para tu resgatar ele, é bem mais difícil. Então, muitas vezes é muito mais barato você investir naquele que você já tem, naquele cliente, Sim. do que você ficar naquela busca de sempre ter um cliente novo, né? Então, já teve um momento da gente tirar do nosso bolso para resolver o problema de uma pessoa, né? Mas isso é algo a gente entende que é positivo, porque assim, aquela cliente, ela vai trazer outras clientes para a gente. Ainda mais seu tipo de produto, né? Provavelmente vai comprar de Justamente. novo, vai trazer pessoas, vai contar o caso que talvez ela nem contaria para amiga sobre a sua marca. Com certeza. Só, cara, você resolveu a situação dela, uma situação tipo, cara, ela vai chegar, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Com Você certeza. acredita que a marca me ligou e resolveu? Com certeza. Então a gente tem esse cuidado. Eu sei que o bate-papo tá bom. É com tristeza, né, que eu tenho que finalizar. A gente já estourou o tempo aqui, estão me cobrando aqui, ó, já. E eu converso muito, viu? Não, por mim eu ficaria aqui horas a gente conversando. Antes de qualquer coisa, foi um prazer ter você aqui. Igualmente. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de deixar para você aí, se quiser passar as redes sociais, algumas palavras finais, fica à vontade. Pronto, então você que está nos assistindo, né, segue aqui a gente. Glamix Moda é o Instagram da nossa empresa. O meu é Neto Alves com 2 L no final. Então segue aí a gente está à disposição para lhe atender com nossos produtos, tá? E também a gente já teve casos e eu estou à disposição para aquele empreendedor que de repente está assistindo agora esse vídeo ou está ouvindo numa plataforma digital e precisa de alguma ajuda porque você pode estar começando no digital agora, eu também estou à disposição para lhe ajudar nessa nova jornada. Perfeito. Muito obrigado.
E você que está assistindo, né, se não está inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve. A gente está trazendo aqui vários episódios com insights fundamentais para você crescer. Compartilha para todo mundo também esse podcast, tá? É um prazer ter você aqui. Precisar, pode contar com a gente está sempre à disposição. Até mais. Tchau, tchau.